paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu sou o Éder, líder do Ministério Minha Herança, junto com a minha esposa Débora. Agora, no momento, ela está descansando, está dormindo, mas o Senhor tem me levantado nessa manhã, tem colocado uma palavra ao meu coração e eu gostaria de dividir com os irmãos. Uma palavra bem breve para a meditação, né? Mas Deus tem colocado bem forte de estar dividindo com vocês as palavras que o Senhor coloca, aquilo que o Senhor traz ao meu coração durante todos os dias, né? E a palavra de hoje, irmãos, é referente ao pão da vida. Geralmente quando a gente acorda de manhã, aquela fome, né? Aquela coisa toda, o nosso corpo físico, o nosso corpo material, ele exige comida. E a gente precisa de comida para a gente se manter, para não passar mal, para não ficar com dor de cabeça, né? Isso para sustentar o corpo material. Às vezes a gente acorda logo cedo, assim, de manhã, e nós já pensamos, bom, tem que tomar um bom café, né? Porque eu estou morrendo de fome, meu estômago está roncando. Isso é uma realidade e faz parte da nossa natureza humana. Só que até aqui nós estamos mencionando sobre o material. Você já se preocupou com a sua fome, a sua sede espiritual? Jesus ele nos ensina, através da palavra dele, que ele é o pão da vida. Como está escrito aqui no livro de... Eu vou estar olhando aqui para a Bíblia, tá? Mas prestem atenção. De João, capítulo de número 6, do versículo 25 ao 59. É uma palavra muito abençoada, uma palavra de bastante extensão, vocês viram que tem bastante versículo, né? E o texto diz na minha Bíblia que Jesus é o pão da vida, né? E um versículo que me chama a atenção, eu não vou ler todos porque a gente não tem muito tempo, que esses videozinhos eles têm uma duração curta, mas a palavra que me chama a atenção é assim, a seguinte, aquela que Jesus declarou no versículo de número 35 do capítulo 6 de João, que diz assim, o próprio Senhor declarando: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Irmãos, aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós somos uma pessoa. E nós vivemos em dois reinos, costumo eu dizer. Tanto no reino material, como no reino espiritual. Só que é muito mais perceptível a gente viver no reino material. Fazer as coisas para o reino material. Porque é um reino que a gente avista com o nosso olho nu. Né? Eu preciso, se eu olhar uma comida, visualizar um bom prato de arroz e feijão, a tendência é eu querer pegar e comer, porque eu estou vendo. Vai alimentar um desejo. Mas como que está o seu desejo espiritual? Porque nós somos composto de corpo material, né? Nosso corpo físico, alma e espírito. Então nós somos uma trindade também. Então o que acontece? O nosso corpo a gente alimenta com alimento material, arroz, feijão, água, né? Um líquido. E o espiritual? As palavras de vida eterna são as palavras do Senhor que Jesus nos ensina. A palavra do Senhor que está aqui na Bíblia Sagrada. A gente tem que criar o hábito de alimentar o nosso espírito, porque senão a gente fica fraco. Se a gente não ler a palavra, não comer da palavra de Deus, não ter sede do Senhor Jesus, irmãos, a gente vai se sentir fraco espiritualmente. A nossa alma, consequentemente, vai se sentir oprimida e angustiada. Porque a palavra de Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne nossa é fraca. E existe uma guerra entre a nossa carne e o nosso corpo material com o nosso espírito. No livro de Gálatas isso retrata muito bem. Só que, irmãos, o que Deus ele quer dizer aqui, que Jesus ele quer dizer, que aquele que tem fome e sede dele, e comer da presença dele, experimentar da presença de Jesus, essa presença gloriosa, ele nunca mais terá fome nem sede. Aí o irmão daí está pensando assim, mas irmão, então não precisa mais comer do material? Não, irmão. Eu estou falando da questão espiritual agora. Se você se alimentar de Jesus Cristo, você vai ser preenchido completamente. Na oração do Pai Nosso, fica tudo muito bem claro o que eu estou querendo dizer para os irmãos. Jesus mesmo
com a igreja, com os discípulos ali, as pessoas que estavam seguindo ele pregando, ele ensinou qual que é a oração que nós devemos fazer ao Pai. Que diz assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muitas pessoas pensam que é só o pão, né, a comida material, mas não. Esse pão nosso de cada dia nos dai hoje é a própria presença do Filho em nós. Então, quando você acordar de manhã, meu querido e minha querida, não pense só no café material, não. Vai primeiro no espiritual, se possível, para você. Pede esse pão nosso, esse pão da vida, que é o nome de Jesus. Também aqui no versículo 53, ele retrata ainda o Senhor Jesus, do mesmo capítulo 6 do livro de João. Ele diz assim: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vós mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Então, se você quer a presença de Jesus e pede esse pão para Deus todos os dias, que é a presença do Cristo vivo, na Santa Ceia, quando ele serviu a Santa Ceia para os discípulos, ele pegou o pão material mesmo, um pãozinho feito, partiu no meio simbolicamente, dizendo que, ensinando os discípulos a beberem, a comerem esse pão. Porque ele estaria próximo de ir para a cruz a ser crucificado, e através desse sacrifício, aleluia, ele nos deu a vida eterna, nos concedeu a salvação. E nos perdoou, levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E o que o Senhor quer realmente é que nós venhamos a ter sede. Assim como a gente tem fome e sede de comidas, de bebida, nós venhamos a ter sede da presença. Abassúvia, ou decanta, ou aleluia, a sede dele, irmãos. Então procure visualizar isso, alimentar o seu espírito. E você só se alimenta o seu espírito através da palavra de Deus. No final deste capítulo todo, desse conteúdo todo, que aqui tem vários textos dentro do capítulo 6 de João, que é maravilhoso, meditem nesse capítulo no dia de hoje, ou se você ver esse vídeo amanhã ou depois, leia. Começa com a multiplicação dos pães, o capítulo de número 6 de João. E essa multiplicação foi uma multiplicação, aleluia, de algo material, dos 5 pães e dos 2 peixes. Então Jesus se preocupa com o material. Ele ali, nesses primeiros versículos que retratam sobre a multiplicação, que diz a história desde o versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 15, fala desse milagre glorioso, dessa multiplicação, que ele alimentou mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. E depois aqui do versículo 25 do capítulo 6 até o versículo 59, Jesus ele retrata sobre o verdadeiro pão, que não para somente no material. Ele supriu o material no início do capítulo, aleluia, e também quer nos ensinar a suprir o espiritual, que é tendo sede da presença dele, irmãos. Então guarde esta palavra no coração dos irmãos. Você está se sentindo sedento, seu espírito de repente está angustiado, está triste, você está sentindo um vazio dentro de você, eu tenho certeza de uma coisa: é a falta dessa comida que se chama Jesus. Guarde isso no seu coração. Essa foi uma palavra que o Senhor liberou agora para mim, fresquinho, dessa sede de alimentar nossa alma. Ei, tudo começa no reino espiritual primeiro. Se você quer que a sua vida material caminhe bem, você tem que alimentar o seu espiritual. Porque se o seu estado de espírito está degredido, está mal, a sua vida material também não vai prosseguir. Então ajeita e arruma o teu espiritual, o seu lado espiritual. Estrutura o teu lado espiritual com oração, com jejum, com a palavra, alimentando. E você vai ver como a sua vida material vai tudo se acertar. Porque Deus não é ignorante, irmãos. Ele quer primeiramente ver o seu espírito bem, a sua alma alegre, para que isso venha refletir no seu corpo físico. E você venha a ver da glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, amo muito vocês. O nosso CD logo está chegando, esse alimento, né? Amo muito vocês, irmãos. Esse é o primeiro vídeo postado de mensagens, de muitos que eu vou colocar, sempre que o Senhor me revelar.
porque eu não quero segurar essa comida só comigo, eu quero servir vocês também. Amém? Tenham um bom dia, abençoado em Cristo Jesus, e que o Senhor esteja convosco para todo sempre. Amém? Deus abençoe a todos, um beijo no coração, e o Ministério Minha Herança agradece a atenção de todos. Amém? Deus abençoe.